Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Maciel, no YouTube você vai ao blog, ao Instagram, ao Facebook. Temos também é isso mesmo, né? Blog, Instagram, Facebook e YouTube. No YouTube tem mais de 10 mil vídeos à sua disposição para usar com responsabilidade. Tem espiritualidade, notícia, humor familiar. Vai lá. Eu transmito para ser um ajudador dos presidentes de celebrações e seguir o que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Vamos então neste vídeo a transmissão da palavra de Deus. Palavra que deve ser sempre ouvida com muita atenção. Liturgia referente ao dia 13 de outubro de 2024, domingo, 28ª semana do tempo comum, é o início dessa nova semana litúrgica. A Igreja Católica Apostólica Romana está no ano B, em que enfatiza-se mais o Evangelho de São Marcos, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com o Glória, o Creio, o prefácio do domingo e a quarta semana do Saltério. Eu pesquiso em sites fidedignos, como revista.arautos e Comunidade Católica Nova Aliança, novaalianca.com.br, para você que for pesquisar também. Eu acho muito bom esse site. Tem um comentário muito profundo de Antônio Carlos Santini para a liturgia. Vamos lá, então, antífona da entrada do domingo 13 de outubro de 2024. Se levardes em conta, Senhor, nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Salmo 129, versículos 3º e seguinte. Oração da coleta. Rezemos, coloque sua intenção. Nós vos pedimos, Senhor, que vossa graça nos preceda e acompanhe e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro da sabedoria, capítulo 7, versículos do 7º ao 11. Orei, e foi-me dada a prudência. Supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, é o Salmo 89 na Bíblia Vulgata e 90, se você pesquisar na Bíblia de Jerusalém. Versículos 12 ao 13, 14 ao 15, 16 a 17, e o refrão é o 14, ok? Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Repitamos! Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Ensinai-nos
a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Repitamos: saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 12 ao 13. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de Mateus capítulo 5, versículo 3, e depois proclamá-lo com o escrito por Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 30. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível,
mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão agora. Primeira reflexão, eu vou passar para vocês do anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Tem aqui Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 30. É um comentário do Frei Germando Gesser, Frei da Ordem dos Frades Menores. Vejamos o que ele diz para esta leitura dominical. Antes de Jesus Cristo, se dizia que os ricos e os que tinham saúde eram abençoados por Deus e os pobres e doentes amaldiçoados. Aqui temos alguém que cumpria os mandamentos e pergunta a Jesus o que deveria fazer para ganhar a vida eterna. Diante da resposta de Jesus, o homem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Não sabemos se ele voltou ou não. A riqueza não deve tomar conta do coração. Quando isso acontece, já não há espaço para Deus nem para os irmãos. Jesus não propõe abandonar tudo, mas convida ao desprendimento, a renunciar ao acúmulo. Não apenas pensar em si mesmo, mas olhar também para os outros, partilhar. O apego ao dinheiro é grande obstáculo para o acesso ao reino de Deus. Então o problema aí é o apego, e não você ser rico, ter dinheiro, mas você se apegar a ele com unhas e dentes e esquecer do resto que está ao seu redor. Agora a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Veio alguém correndo, é o título do comentário de Santini, baseado em Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 30. São Marcos foi secretário de São Pedro e também um auxiliar de São Paulo apóstolo. Este evangelho registra um encontro com Jesus. Aliás, esta é uma excelente chance e uma chave de leitura para os evangelhos. Acompanhar o grande número de encontros que Jesus permitiu ou mesmo provocou. Ali temos a samaritana, temos Nicodemos, os primeiros discípulos, o publicano Mateus, cegos, paralíticos, leprosos, além do jovem rico deste evangelho. No domingo 10 de outubro de 2021, na Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Francisco falou exatamente sobre encontros. Um homem rico foi ao encontro de Jesus, quando este se punha a caminho, Marcos capítulo 10, versículo 17. Os evangelhos apresentam-nos muitas vezes Jesus a caminho, fazendo-se companheiro do homem no seu caminho, e ouvindo as interrogações que habitam e inquietam o seu coração. Assim se revela que Deus não habita em lugares assépticos, em lugares pacatos, distantes da realidade, mas caminha conosco e vem encontrar-nos onde estamos, nas estradas, por vezes acidentadas da vida. Fazer sínodo significa caminhar pela mesma estrada, caminhar em conjunto. Fixemos Jesus, que na estrada primeiro encontra o homem rico, depois escuta as suas perguntas e, por fim, ajuda-o a discernir o que fazer para ter a vida eterna. Encontrar, escutar, discernir, 3 verbos do sínodo.
nos quais me quero deter. Encontrar. O Evangelho começa narrando um encontro. Um homem vai ao encontro de Jesus e ajoelha-se diante dele, colocando-lhe uma pergunta decisiva. Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Marcos 10, versículo 17. Uma questão tão importante exige atenção, tempo, disponibilidade para encontrar o outro e deixar-se interpelar pela sua inquietação. De fato, o Senhor não fica indiferente, nem se mostra aborrecido ou incomodado. Pelo contrário, detém-se com ele. Está disponível para o encontro. Nada o deixa indiferente, tudo o apaixona. Fixar os rostos, cruzar os olhares, partilhar a história de cada um. Tal é a proximidade de Jesus. Ele sabe que o encontro pode mudar a vida. E o Evangelho está constelado de encontros com Cristo, que reanimam e curam. Jesus não tinha pressa, não olhava o relógio para terminar depressa o encontro, estava sempre ao serviço da pessoa que encontrava para a escutar. Também nós, que iniciamos este caminho, somos chamados a tornar-nos peritos na arte do encontro, peritos não na organização de eventos ou na proposta de uma reflexão teórica sobre os problemas, mas antes de mais nada na reserva de um tempo para encontrar o Senhor e favorecer o encontro entre nós. Um tempo para dar espaço à oração, à adoração, àquilo que o Espírito quer dizer à Igreja. Estamos prontos para o encontro com o Senhor? Reflitam, orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Mestre está aí a te chamar. João capítulo 11, versículo 28. Vamos agora aos santos do dia. Dia 13 de outubro de 2024. É dia de São Teófilo de Antioquia, foi bispo do século II. Santo do dia 13 de outubro também é São Venâncio de Lune, bispo do século IV. Amigo do Papa São Gregório Magno, ocupou-se esmeradamente dos clérigos e monges da sua diocese em Lune, na Itália. Santo do dia 13 de outubro, São Rômulo, bispo do século V, cheio de ardor apostólico, morreu durante uma visita pastoral aos povoados rurais da sua diocese de Gênova, na Itália. Santo do dia 13 de outubro, São Comgano, abade do século VIII, foi príncipe irlandês. Ele abraçou a vida religiosa na Escócia, erigiu e governou um mosteiro em Lochars. Santo do dia 13 de outubro, São Geraldo, conde de Aurillac. Faleceu em 909, manteve-se em segredo na vida monástica, trajando vestes seculares. Foi um constante exemplo para outros príncipes. Santa do dia 13 de outubro, Santa Quelidônia, virgem, faleceu em 1152, viveu durante 52 anos como eremita nos montes de Cimbrini, na Itália. Ela vivia em regime de extrema austeridade. Santa Quelidônia, rogai por nós. Santa do dia 13 de outubro, Beata Madalena Panattiere, virgem, faleceu em 1503. Numa pequena capela de Trino, Itália, esta terciária dominicana catequizava e dava conselhos até a sacerdotes que a ela recorriam. Santa do dia 13 de outubro, Beata Alexandrina Maria da Costa, falecida em 1955. Vamos saber da história desta beata, falecida em 1955? De acordo com o site POC Terço, vejamos o que diz. Alexandrina Maria da Costa nasceu em Balazar, na província do Porto, Arquidiocese de Braga, em Portugal,
em 30 de março de 1904. Foi batizada no dia 2 de abril, mês seguinte. Foi educada de maneira cristã por sua mãe, junto com sua irmã, Deolinda. Permaneceu na família até os 7 anos, quando foi enviada para a Póvoa do Varzim para se reformar na família de um carpinteiro, a fim de poder frequentar o liceu, a escola, que faltava em Balazar. Fez a primeira comunhão em 1911 e no ano seguinte recebeu do bispo do Porto o sacramento da confirmação. Após 18 meses regressou a Balazar e foi viver com a mãe e a irmã na localidade chamada Calvário, onde permaneceu até a sua morte. Ela começou a trabalhar no campo, tendo uma constituição robusta, resistiu aos homens e ganhou tanto quanto eles. Aos 12 anos adoeceu. Uma infecção grave deixou essa santa, essa beata, perto da morte. Ela superou o perigo, mas o corpo ficou para sempre marcado. Aos 14 anos, aconteceu um fato decisivo na sua vida. Naquele dia, ela, sua irmã Deolinda e uma aprendiz estavam costurando, quando notaram 3 homens tentando entrar em seu quarto. Alexandrina, para salvar a sua pureza, depois que os homens entraram, atirou-se pela janela de uma altura de 4 metros. As consequências foram terríveis. Até os 19 anos, ela ainda podia se arrastar até a igreja, mas a paralisia progrediu até que as dores se tornaram horríveis e ela ficou completamente paralisada. Era 14 de abril de 1925, quando Alexandrina foi para a cama para nunca mais se levantar pelos 30 anos restantes de sua vida. Até 1928, não deixou de pedir ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, a graça da cura, prometendo que, se fosse curada, seria missionária. Mas, assim que percebeu que sofrer era sua vocação, ela o aceitou prontamente. A beata disse: Nossa Senhora deu-me uma graça ainda maior. Primeiro a resignação, depois a conformidade total com a vontade de Deus e, por último, o desejo de sofrer. Fenômenos místicos começaram na sua vida. Um dia lhe ocorreu este pensamento: Jesus, você é um prisioneiro no tabernáculo e eu estou na minha cama por sua vontade. Vamos fazer companhia. A partir daí começou a primeira missão, ser como a lâmpada do tabernáculo. Ela passou suas noites como peregrina de tabernáculo em tabernáculo. Em cada missa ela se oferecia ao Pai eterno como vítima pelos pecadores, junto com Jesus e de acordo com suas intenções. O amor pelo sofrimento crescia cada vez mais nela à medida que sua vocação de vítima se fazia sentir mais claramente. Ela jurou sempre fazer o que fosse mais perfeito. De sexta-feira, 3 de outubro de 1938 a 24 de março de 1942, ou seja, 182 vezes, todas as sextas-feiras viveu os sofrimentos da paixão. Alexandrina, superando o estado de paralisia habitual, levantou-se da cama e, com movimentos e gestos acompanhados de dores agonizantes, reproduziu os diferentes momentos da Via Crucis durante 3 horas e meia. Amar, sofrer, reparar, foi o programa que o Senhor lhe indicou. De 1934, a convite do padre jesuíta Mariano Pinho, que a dirigiu espiritualmente até 1941, escreveu o que Jesus lhe dizia de vez em quando. Em 1936, pediu ao Papa, por meio do padre Pinho, a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Em 31 de outubro de 1942, Pio XII consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria com uma mensagem transmitida em Fátima em português. Este ano foi renovado em Roma, na Basílica de São Pedro, em 8 de dezembro do mesmo ano. Este ato, no caso, foi renovado em 8 de dezembro do mesmo ano. A partir de 27 de março de 1942, Alexandrina deixou de comer, vivendo apenas da Eucaristia. Em 1943, durante 40 dias e 40 noites, o jejum absoluto e a anúria foram rigorosamente controlados por médicos competentes no hospital da Foz do Douro, perto do Porto. Em 1944, o novo diretor espiritual, o salesiano P. Humberto Pasquale,
encorajou Alexandrina a continuar ditando seu diário depois de ter verificado as alturas espirituais que ela havia alcançado. E ela fez isto em espírito de obediência até a morte. No mesmo ano de 1944, Alexandrina ingressou na União dos Cooperadores Salesianos. Em 1950, comemorou 25 anos de imobilidade. Em 7 de janeiro de 1955, lhe foi anunciado que este seria o ano de sua morte. Em 12 de outubro, ela queria receber a unção dos enfermos. No dia 13 de outubro, aniversário da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, foi ouvida a exclamar: "Estou feliz porque vou para o céu." Às 19h30 ela faleceu. Foi beatificada pelo Papa São João Paulo II no dia 25 de abril de 2004. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas ele é onipotente, onisciente, sabe o que é melhor para nós. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia nele como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e teremos corpos glorificados na volta de Jesus e viveremos por todos os séculos dos séculos juntos. Já pensou? Felicidade em plenitude. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel.